Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é sexta-feira com Cristo. Esse é o tema, né, que o Manancial dá para as meditações de sexta-feira. Então, geralmente, ela é mais voltada para aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Salvador. Então, lembra de compartilhar esse texto com aqueles que ainda não receberam a Jesus em sua vida, tá bom? Esse texto foi escrito, deixa-me ver aqui. Por Fabrício Freitas. Lembrando, né, que o irmão Fabrício é lá de Brasília, Distrito Federal. E ele escreveu um texto chamado Mudança de Vida. O texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, o irmão Fabrício fez isso sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Inclusive, hoje leremos um texto que eu gosto muito, né, que é sobre Zaqueu, e vai ser muito bacana se você puder compartilhar, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que esse devocional chegue à pessoa certa para que o coração possa ser tocado. Ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de fazermos esse devocional. Tu possas tocar o coração de cada pessoa que vai ouvir essa tua palavra. Que haja transformação, que haja salvação. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, nós vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. E diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Bom, então o texto chama-se Mudança de Vida, e o versículo escolhido é o 10, que diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, vamos falar de Zaqueu. Ele era um homem rico, mas não tinha paz no coração. Por quê? Ele era coletor de impostos. Então, o coletor de impostos não tinha nenhuma fama boa, né? Ele não era bem visto pelo povo, era o leão daquela época, né? O imposto de renda daquela época. E Zaqueu era visto como um traidor pelo seu próprio povo. E apesar de toda a sua riqueza, ele sentia um vazio dentro de si, né? Que só poderia ser completado com Deus, né? Um dia ele ouviu falar de Jesus. Aí esse dia foi maravilhoso. Por quê? Porque ele ficou curioso, subiu numa árvore, porque era baixinho, né? Porque senão não ia conseguir ver Jesus. E ficou lá espiando, né? Quem que era Jesus, quando ele ia passar e tal. E ele não esperava mais do que dar uma olhada lá de longe em Jesus e tudo bem. Mas o que aconteceu? Jesus fez uma surpresa maravilhosa para Zaqueu, né? Ele falou: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Imagina o susto de Zaqueu, né? Deve ter sido uma coisa assim maravilhosa. Aquelas pessoas
transformaram a vida, aquelas pessoas não entenderam nada, né? Por quê? Falaram, poxa, Jesus vai ficar na casa de um cara desse, um traidor, um sem vergonha, um cara que rouba a gente. Mas quando Jesus pediu para Zaqueu descer de lá, e quando Jesus falou que ele precisava ficar na casa dele aquele dia, aquela noite, aquilo lá transformou de um jeito a vida de Zaqueu. E tanto é que quando ele recebeu Jesus na sua casa, ele decidiu mudar, como está no versículo 8, eu vou reler de novo. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. A presença de Cristo operou uma transformação incrível na vida de Zaqueu. Uma transformação cabal, completa, não ficou nada para trás, né? E aí a gente aprende com Zaqueu uma grande lição, uma lição super preciosa, que assim, Jesus é tão misericordioso que independente do que a gente independente do que a gente fez, Jesus nos vê e Jesus nos dá a oportunidade de mudança para que a gente possa viver uma nova vida. Jesus não olhou para os defeitos que Zaqueu tinha, Jesus não olhou para as coisas erradas que ele tinha feito, não. Jesus ofereceu para ele a vida eterna. E olha só, talvez você se sinta como um Zaqueu, né? Que se sente longe de Deus, sente um vazio no peito. Talvez você ache que está muito difícil de ser alcançado pelo Senhor. Mas assim como Zaqueu, você pode experimentar uma mudança radical hoje. Tudo pode mudar hoje na sua vida. Sabe, um dia eu passei por essa experiência. Eu achava que ia ser tão difícil eu mudar. Eu achava que todas aquelas coisas que eu fazia, eu não ia abrir mão, né? E quando Jesus veio, ele me transformou de um jeito tão maravilhoso. E eu amo tanto a Jesus por tantas coisas que ele perdoou na minha vida e perdoa todos os dias. Então, meu irmão, se você quer uma mudança radical na sua vida, Jesus está convidando você. Jesus está te convidando. Você está disposto a mudar de vida? Está disposto a aceitar Jesus? Se você realmente deseja uma transformação, se você sente que seu peito está pesado, seu coração está vazio, olha só Deus pode preencher esse vazio do seu coração. Então, se você é essa pessoa, ora comigo agora e diz assim, Senhor Jesus, eu o convido a entrar na minha vida. Perdoe meus pecados, me ajude a viver uma nova história com o Senhor. Eu o reconheço como Senhor e Salvador. Amém. Bom, meu irmão, espero que você tenha feito essa oração. E se não fez, nunca é tarde. Reflita sobre este nosso devocional e sempre é tempo de ir para os braços de Jesus. Nosso manancial termina assim, não há ninguém tão perdido que Cristo não possa encontrar. Eu sei disso, viu? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que cremos na mudança de vida, para nós o abraço está super mega certo. Quero que você se lembre também do versículo desse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço com a frase do ano, que é uma frase escrita pelo pastor A.W. Tozer, que diz assim, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.